Um sombrio fiorde nórdico, um navio-dragão deslizando na névoa. De repente, a figura imponente de um guerreiro viking emerge. Seus olhos são selvagens, seu machado brilha, mas o que realmente prende o olhar são os desenhos que cobrem sua pele, padrões que contam histórias, símbolos que guardam segredos, tatuagens, arte corporal em um mundo de runas e batalhas. Seria a pele um mapa da alma viking, um escudo místico ou uma forma de arte perdida? Prepare-se para desvendar um dos enigmas mais profundos da cultura nórdica. O que você está prestes a descobrir sobre as tatuagens vikings vai muito além de meros adornos e pode transformar completamente sua visão sobre a identidade e a espiritualidade desses lendários povos do norte. A imagem do guerreiro nórdico e um mistério de pele. Quando pensamos em vikings, a imagem que surge na mente é frequentemente a de exploradores, guerreiros e comerciantes, com seus machados, elmos e longships. No entanto, há um aspecto de sua cultura que, apesar de fascinante, permanece envolto em mistério e debate: a arte corporal. Será que os vikings realmente tatuavam seus corpos? E se sim, por que o faziam? Essa prática tão comum em muitas culturas antigas tem sido um ponto de interrogação para historiadores e arqueólogos quando se trata do povo nórdico. A ideia de vikings tatuados vem em grande parte de um único e famoso relato. O viajante árabe Ahmad ibn Fadlan, que encontrou um grupo de Rus, que muitos acreditam serem vikings orientais, em uma viagem pelo rio Volga, no século X, descreveu-os de forma vívida. Homens tatuados da ponta dos dedos até o pescoço com árvores, figuras e coisas do tipo. Essa é a principal evidência textual que nos leva a crer que a tatuagem era, de fato, uma prática entre alguns grupos vikings. Mas a ausência de outras fontes escritas e de evidências arqueológicas diretas, já que a pele não se preserva bem ao longo de 1000 anos, torna este tópico um desafio. Este vídeo vai mergulhar nas poucas pistas que temos, nas interpretações de historiadores e nas evidências indiretas que nos ajudam a montar esse quebra-cabeça. Exploraremos as razões prováveis por trás dessa prática, caso ela fosse difundida, e o que as tatuagens poderiam significar para esses povos. Iremos além da superfície para entender se eram símbolos de status, amuletos de proteção, narrativas pessoais ou uma combinação de tudo isso. Nosso objetivo é desvendar a verdade por trás da pele dos guerreiros nórdicos, examinando as crenças, os rituais e a cosmovisão viking que poderiam ter motivado essa forma de expressão corporal. Prepare-se para uma viagem no tempo que revelará como a arte no corpo poderia ser tão importante quanto o machado na mão de um viking. A evidência crucial, o relato de Ahmad ibn Fadlan. Para falar sobre as tatuagens vikings, não podemos começar sem mencionar a principal e quase única fonte textual direta que temos sobre o assunto: o relato de Ahmad ibn Fadlan. Ele era um viajante árabe e diplomata que no século X foi enviado em uma missão califal para a região do Volga, na Europa Oriental. Durante essa jornada, ele teve um encontro detalhado com um grupo de mercadores e guerreiros que ele chamou de Rus. A maioria dos historiadores hoje concorda que esses Rus eram vikings orientais, ou escandinavos que haviam se estabelecido e misturado com os povos eslavos. O que Ibn Fadlan descreveu em suas anotações é de tirar o fôlego e fundamental para o nosso tema. Ele observou os Rus com uma curiosidade aguda, registrando seus costumes, rituais e, claro, sua aparência física. E foi aqui que ele fez a observação que se tornou lendária. Ele escreveu que viu homens tatuados da ponta dos dedos ao pescoço com figuras verdes de árvores e outras coisas. Essa descrição é incrivelmente específica. Figuras verdes poderia significar padrões em azul escuro ou verde azulado, cores comuns para pigmentos usados em tatuagens antigas. As árvores e outras coisas sugerem padrões complexos, possivelmente motivos da natureza ou símbolos abstratos. É importante notar que Ibn Fadlan era um observador estrangeiro, vindo de uma cultura islâmica que via as tatuagens de forma diferente. Sua descrição, portanto, é a de alguém que achou essa prática notável e incomum para seus próprios padrões. A vivacidade de seu relato é o que o torna tão valioso. Ele não apenas menciona as tatuagens, mas descreve a extensão da cobertura corporal, da ponta dos dedos ao pescoço, o que implica braços,
braços, ombros, peito e talvez até as costas. Isso sugere que para os Rus, as tatuagens não eram discretas, mas sim uma parte proeminente e visível de sua identidade. No entanto, também é crucial entender as limitações desse relato. Ibn Fadlan viu um grupo de vikings, os Rus do Volga. Isso significa que não podemos generalizar automaticamente essa prática para todos os vikings de todas as regiões, como os da Noruega, Suécia, Dinamarca ou Islândia. As práticas culturais podiam variar bastante entre os diferentes clãs e regiões nórdicas. A ausência de descrições semelhantes em outras fontes contemporâneas ou em sagas nórdicas, que raramente mencionam tatuagens, levanta questões. Mas apesar disso, o relato de Ibn Fadlan continua sendo a pedra angular da ideia de que os vikings tatuavam e nos leva a explorar as possíveis razões e significados por trás dessa arte corporal. Razões para tatuar, identidade e status. Se aceitarmos que os vikings, ou pelo menos alguns grupos, tatuavam, a pergunta seguinte é: por quê? Quais seriam as motivações por trás dessa prática permanente? Uma das razões mais fortes em muitas culturas é a de identidade e status social. Na era viking, onde a honra, a reputação e a posição dentro do clã e da comunidade eram tudo, as tatuagens poderiam ter servido como um poderoso marcador visível. Para um viking, as tatuagens poderiam ser uma forma de mostrar sua linhagem ou pertencimento a um clã específico. Imagine um guerreiro com os símbolos de sua família gravados na pele, uma declaração visual de sua herança e lealdade. Isso seria especialmente importante em um mundo onde os laços de parentesco e a lealdade ao clã eram fundamentais para a sobrevivência e o poder. Essas marcas poderiam identificar sua origem, sua lealdade a um chefe específico ou até mesmo a um grupo de guerreiros. Além da família, as tatuagens poderiam indicar o status social ou a ocupação de um indivíduo. Um Jarl, conde, poderia ter tatuagens mais elaboradas ou com símbolos exclusivos de sua posição. Um guerreiro renomado, por exemplo, poderia ostentar marcas que contavam suas vitórias em batalha, seus feitos de bravura ou o número de inimigos que havia derrotado. Isso seria uma forma de currículo vivo, uma história de sua vida gravada na pele para que todos pudessem ver e respeitar. Em uma sociedade onde muitos não sabiam ler nem escrever, o corpo se tornaria um pergaminho ambulante. A complexidade e a extensão das tatuagens poderiam, portanto, ser um sinal direto de riqueza, experiência e importância social. A própria descrição de Ibn Fadlan sobre os Rus com tatuagens que se estendiam da ponta dos dedos ao pescoço sugere um nível de comprometimento com a prática que vai além de um simples adorno. Isso indica que as tatuagens não eram discretas, mas sim uma parte integrante da identidade de um indivíduo, uma forma de expressão pessoal e coletiva. Era uma maneira de diferenciar-se, de pertencer e de exibir a própria história de vida para o mundo. Em um mundo onde a reputação era a moeda mais valiosa, ter seu corpo como uma tela para contar sua história e exibir seu status faria todo o sentido para um viking. Simbolismo e proteção espiritual. Além de serem marcadores de identidade e status, as tatuagens na era viking poderiam ter um significado muito mais profundo, o de proteção espiritual e conexão com o divino. Em uma cultura onde a mitologia, os deuses e o destino eram partes integrantes da vida diária, não seria surpresa que a arte corporal fosse usada como um amuleto permanente. Os vikings viviam em um mundo onde a sorte, luck, o destino, weird e a intervenção divina eram forças poderosas e imprevisíveis. Eles acreditavam em um vasto panteão de deuses e deusas, em criaturas míticas e em forças da natureza que podiam ser tanto benevolentes quanto perigosas. Nesse contexto, ter símbolos sagrados gravados na pele poderia ser visto como uma forma de invocar a proteção dos deuses, de afastar o mal e de atrair boa fortuna. Por exemplo, a imagem de Odin, o pai de todos, deus da sabedoria, da guerra e da morte, poderia ser tatuada para buscar sua bênção em batalha ou para garantir um lugar em Valhalla. Símbolos como o Mjolnir, o martelo de Thor, que representava proteção e força, seriam escolhas óbvias para um guerreiro que buscava segurança. Além dos deuses, as tatuagens poderiam representar animais totêmicos ou criaturas míticas que possuíam qualidades desejadas. Um lobo, por exemplo, poderia simbolizar ferocidade e lealdade. Um corvo, sabedoria e conexão com Odin. Um dragão, poder e destruição. Acreditar que a essência ou a força desses seres poderia ser transferida para o portador através da tatuagem era uma ideia comum em muitas culturas antigas, e os vikings não seriam exceção. Essas imagens não seriam apenas decorativas, seriam fontes de poder místico, um escudo invisível
imbatível contra perigos físicos e espirituais. As runas, os antigos alfabetos nórdicos, também poderiam ter sido elementos importantes nas tatuagens. Para os vikings, as runas não eram apenas letras, elas eram símbolos mágicos, cada uma com um significado e um poder específico. Tatuar uma runa ou uma combinação delas poderia ser uma forma de invocar essa magia para proteção, sucesso, cura ou até mesmo para afetar o destino de um inimigo. A runa Tiwaz, associada ao deus Tyr e à vitória, seria ideal para um guerreiro. A runa Ferru, ligada à riqueza e à prosperidade, poderia ser usada por um comerciante. Essa prática transformaria o corpo em um pergaminho vivo de feitiços e bênçãos, uma armadura espiritual que se carregava para onde quer que se fosse. Em essência, as tatuagens seriam uma manifestação visível da profunda espiritualidade viking. Elas seriam uma forma de carregar consigo a proteção dos deuses, a força dos animais e a magia das runas, tornando o corpo não apenas um templo, mas também um talismã poderoso em um mundo cheio de perigos e mistérios. Arte e estilo. Como seriam as tatuagens vikings? Se as tatuagens faziam parte da cultura viking, como elas seriam? Embora não tenhamos corpos tatuados intactos de vikings, podemos inferir muito sobre seus possíveis designs e estilos, com base na vasta quantidade de arte viking que sobreviveu em outros materiais. A forma como eles decoravam seus objetos, de joias a navios e ferramentas, nos dá pistas valiosas sobre o que poderia ter adornado sua pele. A arte viking é conhecida por seus estilos complexos e intrincados, que evoluíram ao longo da era. O estilo animalístico era predominante, com figuras de animais interligadas, retorcidas e, por vezes, transformadas em padrões abstratos. Veríamos, portanto, tatuagens com representações de dragões, lobos, serpentes, corvos e ursos, muitas vezes entrelaçados em padrões que cobriam grandes áreas do corpo. Esses animais não eram apenas representações visuais, eles tinham significados profundos na mitologia nórdica, como já falamos, e poderiam invocar qualidades como ferocidade, sabedoria ou proteção. Os nós celtas e padrões geométricos também eram uma parte fundamental da arte viking. Esses desenhos complexos, sem começo nem fim, poderiam simbolizar a interconexão de tudo no universo, o ciclo da vida, morte e renascimento, ou a eternidade. Aplicados à pele, esses padrões poderiam criar uma espécie de armadura visual, uma tapeçaria de significados que envolveria o corpo do guerreiro. A descrição de Ibn Fadlan sobre figuras de árvores pode remeter a Yggdrasil, a árvore do mundo, ou a outros motivos da natureza que eram centrais para a cosmovisão nórdica. A técnica de tatuagem na era viking provavelmente envolvia métodos primitivos, mas eficazes. Agulhas de osso ou metal pontiagudas seriam usadas para perfurar a pele, e o pigmento, carvão vegetal ou fuligem misturada com água ou outros líquidos, seria inserido. O uso de figuras verdes por Ibn Fadlan sugere que eles tinham acesso a pigmentos que poderiam criar tons de azul ou verde, talvez de minerais ou plantas. O processo seria doloroso e demorado, o que adicionaria um valor simbólico à tatuagem, a dor como um rito de passagem, a permanência como um compromisso com o significado. Apesar de não termos a prova final de que todos os vikings tatuavam, a riqueza da sua arte em outros suportes, combinada com a descrição de Ibn Fadlan e o papel das tatuagens em outras culturas guerreiras, nos permite construir uma imagem convincente. As tatuagens vikings seriam mais do que adornos, seriam declarações de identidade, escudos espirituais e obras de arte vivas, conectando o indivíduo ao seu clã, aos seus deuses e ao seu destino, tudo gravado na própria pele. Além de Ibn Fadlan, outras evidências e debates. Embora o relato de Ibn Fadlan seja a nossa prova mais direta, a falta de outras fontes escritas e de achados arqueológicos de pele tatuada levanta um importante debate entre os estudiosos. Será que as tatuagens eram uma prática comum entre todos os vikings, ou apenas uma característica dos Rus do Volga? Para tentar responder a isso, precisamos olhar para outras pistas, mesmo que sejam indiretas, e entender por que a questão ainda não tem uma resposta definitiva. Uma das principais dificuldades é a ausência de menções em sagas nórdicas e outros textos escandinavos. As sagas são ricas em descrições detalhadas de guerreiros, suas roupas, suas armas e seus penteados, mas raramente, ou nunca, falam sobre tatuagens. Isso é estranho se a prática fosse difundida. Alguns historiadores argumentam que a tatuagem era tão comum que simplesmente não valia a pena ser mencionada, como se fosse algo óbvio. Outros sugerem que as sagas, muitas vezes escritas séculos depois da era viking, podem ter omitido
revelado detalhes que não se encaixavam nas novas normas cristãs, que condenavam a arte corporal. A arqueologia, por sua vez, também tem seus desafios. A pele é um material orgânico que se decompõe muito rapidamente. Para que uma tatuagem seja preservada, as condições do enterro precisam ser extremamente específicas, como solos muito secos, congelados ou ricos em turfa. Embora tenhamos encontrado múmias tatuadas de outras culturas antigas, como o Homem de Gelo, Ötzi, nenhuma evidência de pele tatuada foi encontrada em túmulos vikings na Escandinávia Ocidental. Os padrões de arte viking que vemos em joias, pedras rúnicas e madeira são ricos e intrincados, e muitos pesquisadores acreditam que seria natural para esse povo levar essa arte para o próprio corpo. A questão é, eles realmente faziam isso? Alguns estudiosos apontam para a semelhança cultural com outros povos que tatuavam. Os povos celtas e pictos, por exemplo, que tinham contato com os vikings, são conhecidos por suas tatuagens elaboradas. É possível que os vikings tenham sido influenciados por essas culturas, ou que a prática de tatuagem fosse uma característica mais ampla de diversas sociedades guerreiras da época. A iconografia viking em si, com seus complexos animais entrelaçados e padrões geométricos, seria perfeita para tatuagens. Portanto, o debate continua. A descrição de Ibn Fadlan é uma prova forte, mas pontual. A falta de outras evidências nos impede de fazer uma afirmação geral. É mais provável que as tatuagens fossem uma prática presente, talvez mais comum em certas regiões ou grupos, como os Rus orientais, ou talvez utilizada de formas específicas, rituais, status, em vez de ser uma prática universal entre todos os vikings da mesma forma que, por exemplo, usavam elmos ou machados. A verdade é que a pele dos vikings ainda guarda seus segredos, e o mistério de suas tatuagens continua a alimentar nossa curiosidade sobre esses fascinantes povos. Ao longo deste vídeo, viajamos pelas poucas, mas valiosas, pistas que temos sobre as tatuagens vikings, desde o relato singular de Ahmad ibn Fadlan, que nos deu a primeira imagem de corpos ricamente marcados, até a análise da arte e da cultura nórdica, tentamos montar um cenário plausível. Embora a ausência de provas diretas signifique que o mistério ainda persiste, a ideia de vikings tatuados é mais do que apenas uma fantasia popular. É altamente provável que, sim, pelo menos alguns grupos vikings, especialmente aqueles que se aventuraram mais para o leste e que tiveram contato com outras culturas que praticavam a tatuagem, adornassem seus corpos com tinta. Essas marcas teriam um propósito que ia muito além da estética. Elas seriam declarações de identidade, mostrando a que clã ou grupo pertenciam, quais feitos haviam realizado e qual era seu lugar na sociedade. Seriam também poderosos amuletos de proteção espiritual, carregando símbolos de deuses, runas ou animais totêmicos para invocar boa sorte e afastar o mal. E claro, seriam uma forma de arte, refletindo os intrincados padrões visuais que vemos em suas joias e objetos. A tatuagem, para um viking, seria uma forma permanente de expressar sua fé, sua coragem e sua história pessoal em um mundo onde a tradição oral e os símbolos visuais eram essenciais. Seria uma linguagem silenciosa gravada na própria pele, um testamento visível de suas crenças e de sua jornada de vida. O mistério das tatuagens vikings é um lembrete fascinante de como, mesmo em um período histórico tão estudado como a Era Viking, ainda há muito a ser descoberto, e nos faz refletir sobre a profundidade da expressão humana e como a arte corporal tem sido, por milênios, uma parte fundamental de quem somos. E para você, qual seria o símbolo ou runa viking que você tatuaria em seu corpo hoje? E por quê? Deixe sua resposta nos comentários. Se você se sentiu tão fascinado quanto nós por essa viagem ao passado viking, não se esqueça de curtir este vídeo, compartilhar com seus amigos que amam a história nórdica e, claro, inscrever-se no canal para não perder nenhuma de nossas próximas revelações. Ative o sininho para ser notificado sempre que um novo segredo viking for desvendado.